O que realmente faz as pessoas amadurecerem? Se você quer saber sobre esse assunto, fica nesse vídeo, já se inscreva no canal e deixa o seu like para a gente caminhar junto nessa jornada de amadurecimento. Primeiro ponto que você precisa saber, o que faz as pessoas amadurecerem? Dor e adversidade. Primeira coisa, gente, você não vê uma pessoa vencedora que não tenha passado pela dor. É vencedor. Todo mundo que venceu na vida, que cresceu, que amadureceu, foi uma pessoa que sofreu. Então deixa eu te falar, se você está no momento de crise, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento que você fala, eu acho que não vai dar certo, esse é o momento perfeito para Deus se manifestar na sua vida. E essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Se você está no momento de crise, se prepara porque Deus tem algo grande para fazer. Só que depende de você. Se você vai permanecer reclamando, chorando, se lamentando, choramingando, você vai respeitar o processo para você chegar lá do outro lado. Eu falei no vídeo anterior que a gente vê na Bíblia o grande objetivo do deserto. As pessoas precisavam aprender a depender de Deus. Deserto é lugar em que nós precisamos aprender a depender de Deus. Você acha que foi por acaso que Deus falou bem assim, olha, eu vou mandar um maná. E o maná vai ser todo dia. Vocês só vão se alimentar do maná. E detalhe, não pode guardar o maná. Então imagina a pessoa que não confia em Deus, falando, eu estou no deserto. Você olha para um lado é areia, para o outro lado é areia. Tudo que você vira aqui é areia. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Será que Deus vai prover amanhã? Essa é a grande questão de muitos cristãos. Será que o Deus que fez uma vez vai fazer de novo? E o cristão de verdade, ele sabe que o Deus que fez uma vez vai fazer amanhã, vai fazer semana que vem, vai fazer todos os dias, porque o teu Deus é Pai. Quando a gente confia nisso, a gente aprende a confiar na voz de Deus. Nos momentos mais difíceis, Deus vai estar lá. E deixa eu falar para vocês, momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos em que eu aprendi a depender de Deus. Em que eu olhava e falava assim, eu não vou ter. Na força do meu próprio braço, eu não vou ter como resolver. Na minha própria força, eu não vou ter nem o que comer. E agora? O que eu vou fazer? É ali que você começa a confiar que o Deus que é Pai também é o Deus que provê. Quando a gente fala que Deus é Pai, é porque Pai provê. Pai protege, Pai zela. Quando a gente começa a colocar Deus como Pai na nossa vida, a gente usufrui dessa paternidade de Deus. Então, se você quer amadurecer, aprenda a passar pela dor e agradeça pela dor. A dor revela o quão grande você é. Você é do tamanho dos problemas que você pode resolver. Se você está em um momento de dor, se você está em um momento de preocupação, em um momento difícil da sua vida, Deus estava esperando por esse momento para se manifestar na sua vida e revelar a Ele o tamanho da grandeza dele e, consequentemente, também o tamanho da sua grandeza. Está na hora de você amadurecer. Comece a falar assim, eu não vou fugir de dor, não vou fugir de adversidade, eu não vou fugir de confronto, eu vou começar a abraçar os confrontos, abraçar os desafios, porque ali está o meu crescimento e se eu crescer, me tornarei uma pessoa madura. Segundo ponto, responsabilidade. Todas as pessoas que são maduras são pessoas que assumiram responsabilidades. Já falei para vocês que José é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia, porque Deus dá uma promessa para ele, mas ele ainda não é a pessoa que vai viver aquela promessa. Então, quando ele recebe aquela promessa, acredito que ele fica feliz, porque ele vê assim, ó, vai dar bom para mim. Só que quando ele começa a ver o tanto de coisa que começa a dar errado na vida dele, eu tenho certeza que ele começa a se questionar se realmente Deus estava com ele ou se aquele sonho não tinha sido uma alucinação. Entendeu? Porque eu, no lugar dele, teria falado, eu acho que Deus me iludiu, eu acho que eu estava louco. Começa a questionar. Mas deixa eu te falar, eu tenho certeza que ele começa a vencer também esses pensamentos, porque se ele não vencesse, ele ia se prostrar para o problema e ele estaria até hoje no problema. Teria morrido sendo um escravo, morrido sendo um prisioneiro, não teria se tornado governador. Porque os teus pensamentos ditam a sua vida. Se ele não começasse a vencer os pensamentos de derrota na vida dele, ele continuaria sendo um derrotado. Foi vencendo os pensamentos que ele se tornou um vencedor. E as responsabilidades fizeram dele o homem que ele veio a se tornar. Quando ele começa a assumir papéis e a falar bem assim, beleza, eu tô preso, como é que eu posso dar um melhor aqui? Beleza, eu sou um escravo, como é que eu posso dar o meu melhor aqui? Eu não vou ser refém da minha circunstância, eu vou me destacar nela. Eu vou ser alguém diferente nela, eu vou assumir responsabilidades dentro dela. Quando você começa a assumir responsabilidades, quando você começa a falar assim, eu vou fazer, Deus me dá,
Eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou servir nesse ministério, eu vou fazer tal e tal coisa, eu vou pregar, eu vou me responsabilizar, você começa a crescer. O que é um líder, se não uma pessoa que se responsabilizou pela pregação do evangelho? Isso é um líder. Então, quando você começa a se responsabilizar, você começa a amadurecer na sua vida com Deus. Quando você começa a se responsabilizar pela tua vida com Deus, em vez de terceirizar isso para a igreja, para o teu pastor, você começa a crescer. Tudo aquilo que você toma para si, a responsabilidade, você cresce com aquilo dali. Essa é a virada de chave que a gente tem que ter, começar a assumir responsabilidade por coisas, por funções e pela nossa própria vida. Terceiro ponto, corretivos e confrontos. Toda pessoa madura, ela passou por várias correções, porque ninguém nasce pronto. Não existe uma pessoa que você olha e fale assim, nossa, fulano é topíssimo, fulano é super maduro, inteligente, sábio, cresceu na vida. Deixa eu te falar, ele apanhou, meu filho. Ele apanhou muito, ele se lascou até dizer chega, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que quando você vê uma pessoa bem-sucedida, crescendo, ganhando muita vida para Jesus, sendo próspero, construindo uma família debaixo de bênção, essa pessoa, ó, ralou muito, porque nada vem de mão beijada pra ninguém. Se tá tudo muito perfeito, desconfie que daqui a pouco vem uma bomba. A vida é assim. E a gente precisa aprender a lidar. Mas quando a gente fala bem assim, nossa, fulano chegou lá como? Chegou porque alguém virou pra ele e falou bem assim, você tá fazendo errado. Muda, melhora, corrige. Isso aqui não tá bom, isso aqui não serve pra quem você vai se tornar. Ressignifica. Aprende, faz uma terapia, escuta a voz de alguém mais maduro do que você, paga uma consultoria, paga uma mentoria. Quando você começa a se permitir ser lapidado, é quando você de fato alcança a maturidade. Porque a gente nasce sendo um bebê, a gente vai se desenvolvendo, sendo uma criança, e a gente passa por vários desafios na nossa família, na nossa vida, que vai cada dia mais nos deixando pessoas deficientes. A família ela pode nos trazer muita alegria, muita proteção, que é o propósito dela, mas a nossa família também é falha. E algumas falhas da nossa família acabam gerando efeitos sobre nós. E se a gente não trata, a gente se torna refém daquilo dali. Então eu preciso começar a resolver, buscando ajuda, buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando a Deus. E essas correções que Deus utiliza Deus faz através de pessoas, de profissionais, ou até mesmo através dele, é o que vai fazendo com que a gente vai se lapidando e melhorando. Então uma pessoa madura é uma pessoa que já foi muito corrigida e que se permitiu melhorar, se permitiu se arrepender de erros e falar realmente vacilei, mas estou nessa jornada e me comprometo a melhorar. Essa é a grande virada. Quarto ponto, reflexão e autoconhecimento. Toda pessoa madura é uma pessoa que para refletir nos seus próprios erros. É uma pessoa que pensa. É uma pessoa que raciocina. Ela questiona. Isso aqui que eu tô fazendo agrada a Deus? Isso aqui que eu tô fazendo tá certo? Isso aqui que eu tô fazendo tem embasamento bíblico? Isso aqui que eu tô fazendo, fulano, que eu admiro tanto, faria? Isso aqui que eu tô fazendo, Jesus faria? Então essa reflexão, por que a Bíblia nos chama a meditar? A reflexão nos leva a olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente vê aquilo que precisa de ajuste. É inevitável. Até o último dia da sua vida você vai olhar, sabe, para dentro de si, sabendo que tem algo a melhorar. Para sempre. Mas o teu compromisso é ter cada dia menos coisas a serem melhoradas, porque muitas já vão ter sido vencidas. Então o ponto de reflexão diferencia pessoas. Tem gente que só vive, que só age, que só vai ali no automático, por isso que não melhora. Porque você está vivendo a vida empurrando tudo com a barriga. Empurrando, empurrando, empurrando. A autorreflexão faz você falar, opa, isso aqui tá errado. Nossa, eu tenho que melhorar. Aí você começa a trabalhar e de fato a amadurecer. Relacionamentos saudáveis, não tem como você amadurecer se você viver em relacionamentos tóxicos. Porque quando você lida com pessoas tóxicas te escravizam, pessoas tóxicas fazem você se sentir inferior, pessoas tóxicas não te amam, elas utilizam de você. E aí como que você vai crescer num ambiente onde você é sempre inferiorizado, ridicularizado, onde as pessoas te violam, abusam da tua boa vontade? Você só vai amadurecer em relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis é a pessoa que olha pra você e fala pra você, você tá cheio de defeitos, isso aí tá errado, isso aqui, mas eu valorizo isso que você tem de bom. E eu te amo por quem você é e não pelo que você faz por mim. Quando a gente vive esse tipo de relacionamento, a gente tá em relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis não são relacionamentos em que as pessoas são perfeitas, não brigam, não.
Tem desavença, tem desentendimento, mas tem amor, que é eu vejo a limitação e escolho ficar. Eu vejo algo e eu decido contribuir com aquela pessoa. Fulano, se fosse você, eu faria dessa forma. Fulano, eu acredito que tal momento você fez tal coisa de errado. Por que você não começa a fazer dessa forma? Quando a gente está em relacionamentos saudáveis, a gente ajuda, a gente contribui, a gente agrega. A gente não viola, a gente não abusa, a gente não humilha, a gente não exclui, a gente não faz as pessoas de refém. Então, quanto mais você tiver pessoas saudáveis e relacionamentos saudáveis, melhor vai ser o teu desenvolvimento como pessoa. Porque essas pessoas vão ser aliadas do teu crescimento e não vilãs do seu crescimento, tá? E claro, gente, é óbvio a ação do Espírito Santo. Uma pessoa que tem a ação do Espírito Santo na vida dela é uma pessoa que vai amadurecer. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem compromisso com o nosso crescimento e não com o nosso conforto. Então, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, a nossa vida, em alguns momentos, passa a ser bem desafiadora. Algumas coisas que a gente começa a viver passa a ser bastante desafiador. Mas é aí que o Espírito Santo entra e fala, eu tô contigo, você vai passar. E você precisa passar. Eu não posso simplesmente, assim, pegar, te dar um sonho e amanhã te entregar ele nas tuas mãos. Você vai destruir. Eu te dou a promessa e eu te dou também um processo. E à medida que você se permite passar pelo processo com a ação do Espírito Santo na sua vida, é que você chega aonde Deus tem para sua vida, da maneira que Deus tem para sua vida e principalmente se tornando quem Deus quer que você se torne, que para Deus é o mais precioso de tudo. É a jornada de quem você vai se tornar. Então veja tudo aquilo que você fala hoje, que muitas das vezes você se esquiva, você foge, mas que está na hora de você tomar a rédea, de você encarar, porque isso vai fazer parte do teu crescimento. E tudo isso que eu falei aqui é o que vai fazer com que você se torne uma pessoa a ponto de bala, assim, madura, forte, competente, sábia, que cresce, que avança, é o propósito de Deus para sua vida. Mas tome isso como um desafio, tome esses pontos como as suas metas a partir de agora, começar a lidar com tudo isso, tomar esse desafio mesmo de Deus, para que você cresça. Porque os teus sonhos dependem que você se torne essa pessoa que passa pelo processo, que respeita o processo e que chega do outro lado. Combinado? Deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, já compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode receber muito de Deus através dele. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo para dar uma força aqui pra mim, hein, gente? Eu tô contando com você e te espero no próximo vídeo.